15 legumes que produzem mais quando plantados em vasos. Cultivar legumes em vasos deixou de ser apenas uma alternativa para quem não tem quintal. Hoje, é reconhecido por agrônomos e produtores urbanos como um método capaz de aumentar significativamente a produtividade de diversas espécies, quando feito com as técnicas corretas. Isso acontece por uma combinação de fatores: controle total do tipo de solo, drenagem ajustada, concentração de nutrientes em um volume menor de terra, possibilidade de mover a planta para captar mais sol, e facilidade de controlar pragas e doenças que normalmente se espalham pelo solo de um canteiro tradicional. Antes de falar de cada legume especificamente, é importante entender os princípios que tornam o cultivo em vasos tão eficiente, porque são esses princípios, aplicados de forma correta, que explicam o ganho de produtividade. Porque o cultivo em vasos pode aumentar a produção. O primeiro fator é o aquecimento do solo. Vasos, principalmente os de plástico, cerâmica escura ou metal, absorvem calor mais rápido que a terra de um canteiro aberto. Isso significa que, em regiões de clima ameno ou em épocas mais frias do ano, a planta em vaso começa a se desenvolver mais cedo, porque a temperatura ideal de germinação e crescimento é atingida antes. Isso é especialmente relevante para hortaliças de raiz e folhas, que são sensíveis à temperatura do solo. O segundo fator é o controle da drenagem. Um dos maiores causadores de perda de produtividade em hortas é o encharcamento do solo, que provoca apodrecimento de raízes e proliferação de fungos. Em vaso, o produtor escolhe o substrato, define a proporção de areia, terra vegetal e material orgânico, e garante furos de drenagem adequados. Esse controle reduz drasticamente doenças de raiz, que são uma das principais causas de baixa produção em plantios tradicionais. O terceiro fator é a concentração de nutrientes. Em um vaso, a quantidade de terra é limitada, o que obriga o cultivador a fazer adubações mais frequentes e direcionadas. Isso, paradoxalmente, é uma vantagem. Como o produtor está sempre repondo nutrientes, a planta raramente passa por períodos de carência nutricional severa, o que é comum em solos de quintal que não recebem correção há anos. O quarto fator é o controle de pragas. Muitas pragas de solo, como nematoides, lesmas e certos fungos, se instalam de forma permanente em canteiros e são difíceis de erradicar. Em vasos, é possível trocar o substrato, isolar a planta doente e até esterilizar a terra antes do plantio, o que reduz a perda de produção por infestação. O quinto fator, válido para algumas espécies como o tomate, é a poda natural das raízes causada pelo limite físico do vaso. Quando a raiz encontra a parede do vaso, a planta tende a redirecionar energia para a produção de frutos e flores, em vez de continuar investindo exclusivamente em crescimento radicular. Esse efeito é documentado em estudos de horticultura sobre cultivo em contêineres e é uma das razões pelas quais tomates cereja bem cuidados em vasos grandes podem ter produção por planta comparável ou superior à de plantios em solo mal manejado. Dito isso, é fundamental deixar claro que esses ganhos de produtividade não são automáticos. Eles dependem diretamente de três variáveis: o tamanho correto do vaso para cada espécie, a escolha de variedades compactas ou anãs quando disponíveis, e a manutenção de rega e adubação regulares. Vaso pequeno demais é, de longe, o erro mais comum entre iniciantes e o principal responsável por baixa produção em cultivo de vasos. Agora vamos detalhar, um a um, os 15 legumes que mais se beneficiam desse tipo de cultivo, com as informações práticas de tamanho de vaso, solo, luz, rega e cuidados específicos de cada um. 1. Tomate cereja. O tomate cereja é provavelmente o exemplo mais citado de sucesso em cultivo de vasos. Diferente do tomate de mesa tradicional, que exige grandes extensões de solo e tutoramento robusto, o tomate cereja tem porte menor em algumas variedades e ciclo de produção mais rápido. Para essa hortaliça, o vaso ideal tem capacidade mínima de 20 litros, podendo chegar a 40 litros para variedades mais vigorosas. Um vaso pequeno é a principal causa de plantas que florescem pouco e produzem frutos pequenos. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, com boa drenagem, geralmente uma mistura de terra vegetal, composto orgânico e areia grossa. O tomate cereja exige pelo menos 6 horas diretas de sol por dia. É uma planta que responde muito bem à adubação frequente com potássio e fósforo durante a fase de floração, o que estimula a formação de frutos. A rega deve ser regular, evitando tanto o encharcamento quanto o ressecamento total do substrato, já que oscilações bruscas de umidade favorecem o rachamento dos frutos. O tutoramento com estacas ou treliças é recomendado mesmo em vaso, pois evita que os ramos carregados de frutos se quebrem ou toquem o solo, o que reduziria a qualidade da colheita. 2. Pimentão. O pimentão é outra hortaliça que se adapta muito bem ao cultivo em recipientes, principalmente porque seu sistema radicular, embora relativamente extenso, não é tão profundo quanto o de outras solanáceas.
O vaso recomendado tem entre 15 e 20 litros de capacidade. O substrato ideal é levemente ácido a neutro, rico em matéria orgânica e com excelente drenagem, já que o pimentão é sensível ao encharcamento. Essa planta precisa de sol pleno, com no mínimo 6 horas diárias, e de temperaturas amenas a quentes para produzir bem, já que temperaturas muito baixas atrasam a frutificação. A adubação deve ser feita com fertilizantes ricos em cálcio e potássio, pois a deficiência de cálcio é uma das causas mais comuns de podridão apical, um problema recorrente tanto em vasos quanto em canteiros. O espaçamento entre plantas, mesmo em vasos individuais, deve ser respeitado, garantindo boa circulação de ar, o que reduz a incidência de fungos como o oídio. 3. Pimenta. As pimentas, em suas diversas variedades como dedo de moça, malagueta e biquinho, são extremamente adaptáveis ao cultivo em vasos, e muitos produtores relatam que pimenteiras em vasos bem cuidados produzem por períodos mais longos do que as cultivadas diretamente no solo. Vasos de 10 a 15 litros já são suficientes para a maioria das variedades. O substrato deve ser bem drenado, com boa proporção de areia, já que a pimenteira não tolera raízes encharcadas. A pimenteira gosta de sol pleno e de calor, características que os vasos ajudam a proporcionar, já que absorvem e retêm calor com mais eficiência que o solo aberto. A rega deve ser moderada, sempre deixando a camada superficial do substrato secar levemente entre uma rega e outra, o que também intensifica a pungência dos frutos em algumas variedades. 4. Rabanete. O rabanete é um dos legumes de crescimento mais rápido que existem, com ciclo de colheita entre 25 e 35 dias, o que o torna ideal para cultivo em vasos, especialmente em recipientes rasos e largos. Vasos com profundidade mínima de 20 centímetros já atendem bem à necessidade do rabanete, já que sua raiz comestível não se aprofunda muito. O substrato precisa ser leve, solto e livre de pedras ou torrões, pois qualquer obstrução física faz com que a raiz cresça deformada. O rabanete precisa de sol pleno à meia sombra e de regas frequentes e constantes, já que a irregularidade na umidade do solo é uma das principais causas de raízes rachadas ou com sabor excessivamente picante. Por ter ciclo curto, o rabanete permite múltiplos plantios sucessivos no mesmo vaso ao longo do ano, o que contribui para um volume total de produção bastante superior ao que se conseguiria com um único plantio em canteiro. 5. Alface. A alface é, talvez, a hortaliça mais recomendada para iniciantes em cultivo de vasos, exatamente porque seu sistema radicular é raso e ela tolera bem o espaço limitado. Vasos de 15 a 20 centímetros de profundidade são suficientes. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e manter boa capacidade de retenção de umidade, sem encharcar. A alface prefere meia sombra em regiões de clima quente e sol pleno em regiões de clima mais ameno, já que o calor excessivo provoca o pendoamento precoce, quando a planta interrompe a produção de folhas para florescer. O controle mais fácil de temperatura e luminosidade em vasos, que podem ser movidos conforme a estação, é uma das razões pelas quais a alface cultivada em recipientes tende a ter ciclo de colheita mais longo e folhas de melhor qualidade. 6. Rúcula. A rúcula segue uma lógica parecida com a da alface. Ciclo curto, raízes rasas e alta sensibilidade a variações de temperatura e umidade, fatores que o cultivo em vasos permite controlar com mais precisão. Vasos rasos, de aproximadamente 15 centímetros de profundidade, atendem bem à espécie. O substrato deve ser fértil, leve e bem drenado. A rúcula aprecia meia sombra em dias muito quentes, mas de forma geral se desenvolve bem com sol pleno em climas amenos. Assim como o rabanete, a rúcula tem ciclo de colheita rápido, entre 30 e 40 dias, o que possibilita sucessivos plantios no mesmo vaso, aumentando o volume total colhido ao longo do ano em comparação a um plantio único de canteiro. 7. Espinafre. O espinafre é uma hortaliça folhosa que se beneficia diretamente do controle de temperatura proporcionado pelos vasos, já que é uma planta sensível ao calor excessivo, que provoca o pendoamento precoce, assim como ocorre com a alface. Vasos de 20 centímetros de profundidade são adequados. O substrato ideal é rico em nitrogênio, já que essa é a hortaliça que mais demanda esse nutriente para a produção abundante de folhas. Por ser sensível a temperaturas elevadas, o espinafre se beneficia da possibilidade de ser cultivado em vasos posicionados em locais de meia sombra durante o verão e movidos para sol pleno durante estações mais amenas, uma flexibilidade que o cultivo direto no solo não oferece. 8. Cenoura. Variedades curtas e redondas. A cenoura tradicional de raiz longa não é a mais indicada para vasos, mas as variedades de raiz curta ou redonda, como a cenoura tipo Paris, foram desenvolvidas justamente para se adaptar a solos rasos ou compactados, o que as torna excelentes para o cultivo em recipientes. Vasos de 20 a 25 centímetros de profundidade já são suficientes para essas variedades. O substrato precisa ser extremamente solto, livre de pedras, torrões ou matéria orgânica não decomposta,
pois qualquer obstáculo físico deforma a raiz. A cenoura exige sol pleno e regas regulares e profundas, para estimular o crescimento da raiz para baixo, e não apenas na superfície. O desbaste das mudas, feito quando as plantas ainda são pequenas, é essencial para garantir espaço suficiente entre uma raiz e outra, já que cenouras muito próximas competem por espaço e resultam em raízes menores e deformadas. 9. Berinjela, variedades anãs. A berinjela, especialmente em suas variedades anãs desenvolvidas para cultivo em contêineres, é outra solanácea que se beneficia do controle de solo e drenagem proporcionado pelos vasos. O vaso recomendado tem entre 20 e 30 litros de capacidade. O substrato precisa ser rico em matéria orgânica, com boa drenagem e levemente ácido. A berinjela exige sol pleno, calor e regas regulares, sem encharcamento. É uma planta que responde bem à adubação com potássio durante a fase de frutificação. O tutoramento é recomendado, já que os frutos, quando numerosos, podem pesar bastante e curvar os ramos. 10. Quiabo. O quiabo é uma hortaliça tropical que se adapta muito bem ao calor retido pelos vasos, especialmente os de cor escura, que aquecem o substrato e favorecem a germinação e o desenvolvimento rápido da planta. Vasos de 20 litros são adequados para a maioria das variedades. O substrato deve ser fértil e bem drenado. O quiabo exige sol pleno e é bastante tolerante a períodos curtos de estiagem, embora produza melhor com regas regulares durante a fase de floração e frutificação. Um ponto de atenção importante é a colheita frequente. Os frutos do quiabo devem ser colhidos ainda jovens e tenros, porque isso estimula a planta a continuar produzindo novas flores e frutos ao longo de toda a estação. 11. Feijão vagem, variedades anãs. O feijão vagem, em suas variedades anãs ou de porte baixo, que não exigem tutoramento em treliça alta, é uma excelente opção para vasos, especialmente por se tratar de uma leguminosa capaz de fixar nitrogênio no solo por meio de bactérias associadas às suas raízes. Vasos de 20 a 30 centímetros de profundidade atendem bem à espécie. O substrato deve ser leve, fértil e bem drenado. O feijão vagem exige sol pleno e regas regulares, principalmente durante a floração, período em que a planta é mais sensível à falta de água. 12. Ervilha. A ervilha é uma leguminosa de clima ameno que se desenvolve bem em vasos, principalmente porque seu sistema radicular é relativamente compacto e ela se beneficia do aquecimento mais rápido do substrato em vasos durante o início da primavera ou do outono, dependendo da região. Vasos de 20 centímetros de profundidade e com boa largura, para acomodar múltiplas plantas, são recomendados. O substrato precisa ser fértil e bem drenado. A ervilha se beneficia de suporte para as gavinhas se prenderem, mesmo em cultivo de vaso, e prefere sol pleno à meia sombra, dependendo da intensidade do calor local. 13. Pepino, variedades compactas. As variedades compactas ou mini de pepino, desenvolvidas especificamente para cultivo em vasos e espaços pequenos, produzem frutos menores, mas em quantidade proporcionalmente alta em relação ao espaço ocupado pela planta. O vaso recomendado tem capacidade mínima de 20 litros. O substrato deve ser rico em matéria orgânica e com excelente drenagem, já que o pepino é bastante sensível ao encharcamento das raízes. O pepino exige sol pleno, calor e regas frequentes, principalmente durante os períodos mais quentes, já que seus frutos têm alto teor de água e a planta demanda umidade constante no solo para se desenvolver bem. O tutoramento vertical, com uma treliça ou suporte, é altamente recomendado, pois além de economizar espaço, melhora a circulação de ar entre as folhas, reduzindo a incidência de doenças fúngicas como o oídio. 14. Abobrinha, variedades arbustivas ou anãs. A abobrinha, em suas variedades de crescimento arbustivo, ou seja, que não produzem ramas longas e rastejantes, é uma ótima opção para vasos grandes, já que concentra seu crescimento em um espaço relativamente compacto. O vaso ideal tem capacidade de 30 a 40 litros, devido ao porte relativamente robusto da planta. O substrato deve ser muito rico em matéria orgânica, já que a abobrinha é uma das hortaliças mais exigentes em nutrientes. A abobrinha exige sol pleno e regas regulares e abundantes, especialmente durante a formação dos frutos. Um cuidado importante é a polinização manual, que muitas vezes se torna necessária em cultivo de vasos, sobretudo em varandas ou ambientes com pouca presença de insetos polinizadores, transferindo o pólen da flor masculina para a flor feminina com auxílio de um pincel pequeno. 15. Cebolinha, cebola verde. A cebolinha é, possivelmente, a hortaliça mais fácil de manter em produção contínua em vasos, já que se trata de uma planta que rebrota diversas vezes após cada colheita, desde que apenas a parte externa das folhas seja cortada, preservando a base da planta. Vasos de 15 a 20 centímetros de profundidade já são suficientes. O substrato deve ser fértil e bem drenado.
A cebolinha se adapta tanto a sol pleno quanto a meia sombra, o que a torna extremamente versátil para diferentes posições em uma varanda ou área externa. Por ter esse hábito de rebrota, um único vaso de cebolinha, bem cuidado, com adubação orgânica periódica, pode fornecer colheitas praticamente contínuas ao longo de meses, o que representa, na prática, uma produtividade por espaço ocupado muito superior à de um plantio de canteiro que normalmente não recebe o mesmo nível de atenção individual. Cuidados gerais que fazem a diferença na produtividade. Independentemente da espécie escolhida entre as 15 apresentadas, alguns cuidados são comuns e determinantes para que o cultivo em vasos realmente supere, em produtividade por planta, o cultivo tradicional em solo. O primeiro cuidado é escolher sempre o tamanho de vaso adequado para cada espécie, nunca subestimando o volume de substrato necessário. Um vaso pequeno demais limita o desenvolvimento radicular, o que por sua vez limita diretamente a capacidade da planta de absorver água e nutrientes, reduzindo a produção final. O segundo cuidado é garantir furos de drenagem eficientes em todos os vasos e usar uma camada de material drenante, como argila expandida ou cacos de cerâmica, no fundo do recipiente, antes de adicionar o substrato. O terceiro cuidado é a adubação frequente. Como o volume de terra em um vaso é limitado, os nutrientes se esgotam mais rapidamente do que em um canteiro extenso. Por isso, a reposição periódica de matéria orgânica, seja por meio de composto, humus de minhoca ou adubos orgânicos líquidos, é essencial para manter a fertilidade ao longo de todo o ciclo da planta. O quarto cuidado é observar a exposição solar de cada espécie e, sempre que possível, aproveitar a mobilidade dos vasos para posicionar cada planta no local mais favorável ao longo do dia e das estações do ano, algo que simplesmente não é possível fazer com plantas cultivadas diretamente no solo. O quinto cuidado é o monitoramento constante da umidade do substrato, já que vasos, por terem volume de terra limitado, tendem a secar mais rapidamente do que canteiros, especialmente em dias quentes ou ventosos. Verificar a umidade com o dedo, a alguns centímetros de profundidade, é uma prática simples que evita tanto o estresse hídrico quanto o encharcamento. Considerações finais. O cultivo em vasos, quando bem planejado, oferece um nível de controle sobre solo, água, luz e nutrientes que dificilmente se consegue replicar em um canteiro tradicional, especialmente para quem está começando na jardinagem ou não dispõe de grandes áreas de plantio. Esse controle mais preciso é exatamente o que permite que espécies como o tomate-cereja, o pimentão, o rabanete, a alface, a rúcula, o espinafre, a cenoura de raiz curta, a berinjela, o quiabo, o feijão vagem, a ervilha, o pepino, a abobrinha e a cebolinha alcancem, por planta, níveis de produção comparáveis ou até superiores aos observados em plantios convencionais mal manejados. O elemento central para o sucesso, em todos os 15 casos apresentados, não é o vaso em si, mas o conjunto de cuidados que ele torna mais fácil de aplicar: substrato de qualidade, drenagem eficiente, adubação regular, exposição solar adequada e rega consistente. Reunindo essas condições, qualquer um dos legumes apresentados neste vídeo tem potencial real de produzir de forma abundante, mesmo em espaços pequenos como varandas, quintais reduzidos ou áreas urbanas.